Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Te damos graças por ela, pelos ensinamentos que nela estão contidos e pela essência da Tua Palavra, que é única. Obrigado, Senhor. E te damos graças também pelos benefícios que obtemos por causa da Tua Palavra. Te honramos por nos deixares a Tua Palavra. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Saber dar valor às coisas é o título desta mensagem. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz: Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Há um pensamento que é o seguinte: nós só sabemos dar verdadeiramente valor às coisas quando as perdemos. Só sabemos dar verdadeiramente valor às coisas quando as perdemos. E os pais perdem um filho e só se sabe avaliar a dor da perda quando se perde aquilo que mais amamos e estamos ligados. A perda do ente querido nunca mais pode ser substituída. Ficam gravados na nossa memória os atos dessa pessoa, os momentos que passamos com ela, o que a pessoa fazia, os seus gostos, os seus risos, os seus talentos, as suas gracinhas, as suas palavras de amor e o seu rosto, a sua fisionomia. A perda de um emprego, só sabe avaliar essa situação quem teve um emprego e o perdeu. A vida ativa dessa pessoa, o encontro com aqueles que faziam parte do seu grupo de conhecidos ou amigos, nos transportes, aqueles com quem convivia no trabalho, nos momentos de alegria, vividos nesse local, o salário que receberia ou que recebia no fim de cada mês. A perda de uma casa, o não poder cumprir os compromissos da renda ou prestação ao banco, a angústia que entra no coração quando se sente que agora já não é mais livre e fica dependente, sabe-se lá de quem, talvez de um familiar ou de alguém que lhe dá a mão por algum tempo. As regalias que a pessoa tinha de ter a sua própria casa, a sua própria habitação, o seu espaço, a sua privacidade, as suas coisas. A doença psicológica que chega rapidamente, o sistema nervoso que se fica alterado, porque não se sabe o que fazer, o não querer falar com ninguém, a vontade de desaparecer, porque mais nada faz sentido. A perda de um bem mais precioso, a exemplo, o dinheiro, a perca de umas economias que estavam a render juros e que deixaram de ter valor relevante, o ser enganado por uma instituição bancária e o dinheiro com que tantos sacrifícios foi amelhado, desapareceu e a pessoa fica desprotegida. A perda de um veículo, a viatura que foi comprada ao fim de tanto tempo com sacrifício e de um momento para o outro é perdida e sem recuperação possível. Perdeu, não tinha um seguro correspondente, foi acidentada e não se pôde recuperar porque é elevado o seu custo de reparação, foi roubada e nunca mais se consegue saber o seu paradeiro porque foi desmantelada em oculto. A prestação continua a ser paga por causa do contrato do empréstimo, embora a pessoa não tenha esse bem. A perda da saúde. Alguém que tinha todas as suas faculdades, físicas, mentais ou psicológicas, e agora lhe é diagnosticada uma doença grave, de difícil cura. Como se sente uma pessoa que tinha uma vida ativa, cheia de energia, vontade de viver, trabalhar, de ser útil ao próximo, com os seus talentos, com as suas habilidades. Que esperança tem essa pessoa no futuro?
Que vontade tem essa pessoa de falar, de dar um sorriso, um abraço, conviver com alguém? Que esperança haverá no coração dessa pessoa? Que palavras confortarão tal pessoa numa situação idêntica destas? Que esperança terá essa pessoa quando todas as notícias que ouve são cada vez piores? O perigo está à espreita. Quando se perde um ente querido, um filho, um pai, um irmão, um familiar, quando se perde um emprego que daí vinha o sustento da família e o seu bem-estar, quando se perde uma casa onde se tinha o conforto de um lar, onde a família vivia em harmonia, eram compartilhadas as alegrias de uma família em paz e amor com os filhos, com uma companhia diária. Quando se perde um bem financeiro que trazia à família uma segurança, caso houvesse algum percalço, uma viatura que nos ajudava nas deslocações diárias, com o objetivo de termos uma vida mais facilitada. Quando se perde a saúde, que nunca se deu a importância relevante enquanto se sentia bem e por negligência e descuido não foi cuidada regularmente. É aqui que entram os demónios, Zé Pelintra, e também é aqui que entra outro demónio, é Zucaveira, que leva as pessoas à miséria, à degradação total, e é nesta ocasião da vida que entra este demónio, que está pronto para trazer o sofrimento, a dor, a aflição, o tormento e, por fim, o desespero, que leva à morte e separação de tudo e de todos. Neste dia, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Depois destas citações que eu acabei de enumerar. O que Deus nos diz para evitar tais desgraças, tais situações? A perda de um filho, a perda de dinheiro, a perda de uma viatura, a perda de saúde. O que é que Deus nos diz? Página 654, Provérbios capítulo 19. Ouve o conselho e recebe a correção para que sejas sábio nos teus últimos dias. Bem, o que a Bíblia nos está a dizer é que nós devemos ouvir o conselho da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz para não sermos sábios. Capítulo 3, versículo 7 de Provérbios. Não sejas sábio aos teus olhos. Isto é, não penses que sabes tudo. Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. O que Deus nos diz para evitar tais desgraças? A perda de um ente querido, a perda do emprego, a perda de uma casa, de um bem mais precioso, pode ser dinheiro, a perda de uma viatura, a perda de saúde. Ouvir o conselho da palavra de Deus e não ser sábio, não achar que sabe tudo. E temer ao Senhor. Colocar a palavra de Deus no coração. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Página. Deuteronômio capítulo 8, 11 e versículo 18. É a página 205. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Moisés estava a dizer à congregação, ao povo de Deus, que a palavra de Deus tinha que estar bem no centro dos nossos olhos, como fosse um sinal, para que nós a possamos ver e dar atenção, não se apartar dessa palavra.
O que nos diz a palavra de Deus para evitarmos tais desgraças? A perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda de um bem mais precioso, pode ser dinheiro, a perda de uma viatura ou a perda de saúde. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Que Deus nos diz para evitar tais desgraças: temer a Deus e servi-lo fielmente. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente. Há pouco nós ouvimos a palavra de Deus em relação a contribuir para o reino de Deus, para que houvesse sustento na casa de Deus. E também ouvimos dizer que Deus supriria todas as nossas necessidades, e também foi orado que Deus abençoasse tudo o que chegava à nossa mão, abençoasse a nossa despensa, a nossa casa, e que nunca faltasse o salário, para podermos contribuir também para a obra de Deus. E agora, o que Deus nos diz para evitar tais desgraças na vida das pessoas? Então, somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Ser manso, não malicioso. O que Deus nos diz para evitar tais desgraças? Salmo 22, versículo 26. 22, versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão, e louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Deus está a dizer-nos: tu vais viver, vais ter saúde, vais ser feliz, se fores manso no teu coração e não houver em ti imaginações negativas, imaginações maliciosas. Se tivesse um coração segundo o coração que Deus pretende, tu és manso. E então o teu coração vai-te-á louvar ao Senhor e a buscar o Senhor, e o Senhor te fará viver eternamente. O que mais é que nós podemos ver e que Deus nos diz para evitar tais situações? A perda de um filho, a perda de um emprego, a perda de dinheiro, a perda de uma viatura, a perda de saúde. Buscar Deus com verdade do coração. Página 763, 763, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para que evitemos tais desgraças, situações tão desagradáveis. A perda de um ente querido, a perda do emprego, a perda de bens financeiros, a perda de bens materiais, a perda de saúde. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Deve haver um esforço dentro de nós e um desejo contra a nossa própria vontade carnal, que às vezes é contrária à vontade de Deus, mas buscar a Deus, obrigando-nos a fazer a vontade de Deus. Assim estamos a evitar cair em tais situações de desgraça. Tem que haver uma mudança no nosso íntimo para que Deus seja o nosso melhor ajudador, protetor, o nosso guia, o nosso curador, libertador, o nosso salvador. Aquele que nos livra das calamidades que já aconteceram, algumas, e daquelas que ainda estão para acontecer. A Bíblia diz que o mundo virá e irá sempre de mal para pior. Deus não promete coisas boas no mundo. E nós estamos a ver isto. Constantemente. Todos os anos há conflitos.
Uma sociedade moderna, inteligente, com tecnologia, toda a natureza, continua a haver conflitos e guerras, contendas, desentendimentos. E continuamos a ver pessoas desonestas, homens desonestos, oportunistas, que fazem do povo escravos e que eles vivem luxuosamente. E vai sempre acontecer isto. E essas calamidades virão. Veja o que está a sofrer aquele povo ali. Como é que eles estão naquela desgraça? E como aquele homem vivia? E como viveu os outros todos, que até alguns já partiram para a eternidade. O coração do homem está contido de pecado. Porque está lá o demónio. Está lá o diabo. Ou melhor, está lá Satanás representado por um dos seus emissários. Então nós, os servos de Deus, nós, o povo de Deus, e todos quantos queiram, podem evitar tais calamidades na sua vida. Joel capítulo 2, versículo 25, 26 e 27. Página 880. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio da congregação, no meio da igreja, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo, não será envergonhado para sempre. Meus amados irmãos em Cristo e ouvintes, o desejo de cada um de nós é nunca ser envergonhado. É andar com a cabeça erguida, cara descoberta, sem ninguém ter que nos apontar as nossas misérias, as nossas fraquezas. E só um servo de Deus, um cristão, pode ter a cara levantada quando ele cumpre a palavra de Deus, quando ele a pratica. Davi disse, certa ocasião, que nunca tinha visto o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Há promessas na Bíblia que se tornam real na vida das pessoas quando elas buscam Deus. Não em todas as pessoas, mas naquelas que buscam Deus. Somos um particular tesouro para Deus e por isso Deus está interessado em conservar-nos. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Malaquias 3, versículo 17. Que Deus diz para se evitar tais desgraças. Ouvir o conselho da palavra de Deus, não ser sábio aos nossos próprios olhos, isto é, pensar que sabemos tudo e que não precisamos de Deus. Colocar a palavra de Deus no nosso coração, não se apartar dela, temer a Deus e servi-lo fielmente, ter um espírito manso, não haver intenções maliciosas no nosso coração, buscar a Deus com verdade do coração, lá do nosso interior tem que haver verdade, e Deus promete que nos dará a fartura e que nunca seremos envergonhados. E agora Deus está a dizer, vocês são para mim o meu particular tesouro. Bem, Deus dá-nos uma importância tão grande. Nós bem sabemos quem somos, as fraquezas que nós temos, e Deus considera-nos distante. Você já viu? Como é que nós não devemos considerar Deus? Nós temos que considerar Deus, temos que honrar muito a Deus. Porque Ele não é tão grande, tão soberano, tão sublime, tão magnífico, tão grandioso, tão misericordioso. Está cheio de plenitude e de glória. E ainda nos considera valiosos. Nós, que somos insignificantes e que estamos cheios de coisas que às vezes não deveríamos ter, mas ainda temos. E Deus considera-nos importantes. Eu acho que Deus olha para nós como quem olha para uma pedra preciosa em bruto que não está limpa, não está lapidada. Deus olha para nós assim. E Ele não vê como nós somos
com os defeitos, Ele vê-nos depois de nós nos arrependermos e estarmos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora nós somos importantes para Deus. E Ele está a dizer que nós somos um particular tesouro. Quer dizer, Deus não se interessa muito dos bens materiais. Se vocês pensarem bem, Deus manda-nos trazer as ofertas, os dízimos, ofertas alçadas à sua casa, simplesmente para uma coisa. É porque essas finanças servem para Ele receber glória. Porque é na sua casa, onde o povo se reúne, onde o povo lhe dá glória, onde o povo ora a Ele, onde o povo o louva, e tem que haver um sítio. Mas se não houver sítio, Deus não precisa das nossas finanças para nada. O objetivo de Deus não é financeiro, como infelizmente hoje muitos homens de Deus só pensam em finanças, só pensam em dinheiro, só pensam em bens materiais. E Deus não tem os seus olhos colocados nos bens, porque Ele é o Deus de toda a prata e de todo o ouro. Tudo o que existe foi criado por Deus. Por isso Ele não precisa pedir nada. O salmista fala acerca de Deus e diz, olha, se Deus tivesse fome não nos ia pedir comer. Se Ele tivesse nu não nos ia pedir roupa. Se Ele tivesse sede não nos ia pedir água. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da terra, da plenitude, dos animais, das aves do campo, de todas as coisas. E nós também somos dele. Portanto, nós é que somos dele. Por isso Ele considera-nos muito importantes. E Deus está-nos a dizer aqui, Malaquias 3,17, que nós somos para Ele, não é? Um particular tesouro. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei que serão para mim particular tesouro. E Deus diz, para que nós evitemos cair em desgraças, em situações de calamidade, como nós estamos a ver o mundo a cair, Deus diz que Ele nos vai poupar como um homem poupa a seu filho que o serve. Nós não estamos sempre a ter cuidado dos nossos filhos. Há pouco nós lemos, e eu disse, na minha introdução, quando alguém perde um filho, só quem perde esse filho é que sabe dar o valor. É uma perda irreparável, não há mais substituto. Mesmo que essa família venha a ter mais descendência, mais filhos, não pode substituir aquele que partiu. Não pode substituir os seus olhos, o seu sorriso, a sua maneira de falar, a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, ou a sua presença, é insubstituível. Só essa dor essa dor é tremenda, ela vai ficar marcada no coração dos pais. E nós não precisamos perder os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos vivam connosco muitos anos, e se alguém tiver que partir, que sejamos nós que somos mais velhos. Nós queremos os nossos filhos. Nós queremos que eles tenham vida, que eles tenham proteção. Mas para isso, nós temos que buscar Deus. Nós temos que olhar para as coisas de Deus como sendo a última alternativa que nós temos para viver num mundo degradado, cheio de maldade, um mundo de conflito, um mundo podre. E nós precisamos de Deus para viver neste mundo. Precisamos da sua bênção, da sua misericórdia. E Deus está a nos dizer que nós somos importantes e que Ele nos poupa. Como um filho poupa como um pai poupa o seu filho. Também temos Jesus como nosso intercessor. Ele intercede a Deus para que não nos aconteça mal algum. Bem, a melhor oração que eu já vi é a oração de Jesus Cristo, porque é a mais perfeita. Nós podemos orar e pedir a Deus proteção, podemos orar uns pelos outros, mas Jesus Cristo, a oração dele é a oração 100% perfeita, porque Ele conhece-nos muito bem. Ele conhece-nos perfeitamente bem. A nossa maneira de ser, o nosso eu, a nossa maneira de falar, de agir, o nosso íntimo. Deus conhece. Jesus conhece. Diz a palavra de Deus que Deus deu todo o conhecimento a Jesus Cristo. Todas as coisas estão bem patentes aos seus olhos. Não há nada que possa esconder aos olhos de Jesus Cristo. Ele conhece muito bem. Por isso a oração que Ele faz acerca de nós é a oração que está sempre a ser ouvida. E veja Jesus a orar a Deus por nós, para que não nos aconteça mal algum. Vamos abrir a Bíblia, por favor. João 17. Nós devíamos todos os dias, como nós lemos há pouco, e também louvamos a Deus, nós devíamos agradecer a Deus só pela vida que Ele nos dá. Tantas coisas que nós temos, pelo menos isso, agradecer-lhe pela vida.
Jesus estava interessado em que ninguém partisse para a eternidade. Jesus não quer que você parta para a eternidade, mas Jesus precisa de si aqui embaixo. Jesus precisa de mim aqui embaixo. Se você quer viver muitos anos, quanto mais servir a Deus, mais anos vai viver. Quanto menos fizer no reino de Deus, quanto menos se interessar pelas coisas de Deus, mais suscetível está de partir. Porque não está ocupado nas coisas de Deus que o protegem, que o livram do mal. Cada obra que nós fazemos, cada tarefa que nós temos, cada irmão que tem uma responsabilidade na casa de Deus, esse irmão está a contribuir para que tenha vida, para que os seus descendentes sejam abençoados. Porque a obra que ele faz, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus não o deixará sem recompensa. Quanto mais nós trabalharmos para o reino de Deus, mais Deus nos vai abençoar. O apóstolo Paulo dizia, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar, por amor a vós. O Paulo trabalhava muito, ele servia muito a Deus por amor aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios, aquelas igrejas todas. Ele se deixava gastar, ele fazia, a sua vida estava ao dispor de Deus e a favor das pessoas que iam à casa de Deus. De muito boa vontade. Ele sabia que o seu corpo ficava cansado, mas ele dizia, eu de boa vontade me deixo gastar. Por amor às pessoas, por amor ao povo de Deus. E Deus está a dizer, deixa de gastar, dá a vida pelo teu próximo. Dar a vida não é morrer, porque então já não podemos fazer nada. Dar a vida é dar aquilo que nós podemos. A nossa palavra, o nosso amor, o nosso apoio, a comunhão uns com os outros, um abraço uns aos outros, o estarmos juntos, o compartilharmos as coisas uns com os outros. É isso que é gastar a nossa vida. E Deus quer que nós façamos isso. 17:15. Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja lá, uma oração tremenda. Já pensou bem Jesus orar a Deus e dizer, olha, não os tires do mundo, não os leves, não os venhas buscar. E outra coisa, livra-os do mal. O que é que nós precisamos mais? Jesus ora por nós, por si e por mim, por todos aqueles que quiserem. É importante entregar a vida a Jesus Cristo só por causa desta bênção. Veja só. Jesus está dizendo, olha Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E a oração ainda continua a valer para hoje. Jesus continua a ser o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso mediador, diz a Bíblia. Está à destra de Deus intercedendo pelos santos, por aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue. Então hoje nós temos acesso à vida física, no aspecto físico, à saúde, por causa de Jesus Cristo. Em Isaías 53 diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. E nós hoje, por causa do seu sofrimento, nós somos sarados. Nós não precisamos morrer, não precisamos de estar preocupados com a morte, porque Deus tem destinado para nós vida, e vida em abundância. Deus precisa que nós tenhamos vida. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. Deus quer que nós tenhamos saúde. Deus quer que nós tenhamos todas as nossas necessidades supridas, segundo a carência de cada um de nós. Segundo a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida familiar. Deus quer. O profeta Isaías disse, antes que nós clamemos a Deus, Ele já sabe qual é a nossa oração. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que nós oremos. Por isso, amados, nós só temos bem a dizer de Deus. Só temos que dar glórias a Deus. Agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso emprego, pelos bens que chegam à nossa mão, pela igreja que nós temos, pela palavra de Deus que é viva, eficaz e poderosa para destruir as fortalezas, pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pelo louvor, pela natureza que Deus pôs entre nós, que nos capacita, nos dá força para vencer o diabo. Também nos dá uma natureza de amor para perdoarmos as ofensas quando somos ofendidos, para tolerarmos as fraquezas dos mais fracos. Deus molda o nosso coração, não é por nossos méritos, nós não merecemos nada. Nem é porque nós sejamos boas pessoas, porque hoje nós fazemos bem, amanhã já estamos a fazer mal. Como diz Tiago, com a mesma boca se bendiz ao Senhor e com a mesma boca se maldiz. Por isso, meus amados, vale a pena servir a Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele quer amar-nos, Ele não quer que nós passemos mal. Deus tem coisas boas e grandes para nós e maravilhosas. E Ele
Está-nos a dizer a palavra do Senhor que Deus intercede, Jesus intercede por nós. Ele intercede por si, que é pecador. Ele intercede por mim. Ele intercede por aqueles que o rejeitam, ainda continua a amá-lo. Assim como o Pai amou o Filho pródigo. Ele continua a amar o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. E Jesus está a dizer agora, olha, não os tires do mundo. Se alguém diz que há pessoas que dizem, Deus matou aquela pessoa, Deus matou aquela criança, Deus matou, não foi Deus que matou, foi o diabo. E a sua influência, os seus emissários. E o mundo está no pecado. Deus não mata ninguém. Deus deseja que todo homem viva e seja feliz. Amém? Deus está aqui a dizer-nos, pela sua palavra, que Jesus Cristo, Ele intercede para que nós estejamos vivos e também tenhamos saúde. Nos livremos de todo o mal. Todo o mal é toda a peste, toda a circunstância, toda a doença incurável, tudo da pobreza, da miséria, das calamidades. De tudo isso, Deus quer que nós estejamos livres. Jesus promete estar connosco todos os dias até ao fim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então nós não temos que ter medo de nada, nós teremos sempre a proteção de Deus. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se nós demos crédito à palavra de Deus, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós ouvirmos o conselho de Deus, se nós não quisermos ser sábios aos nossos próprios olhos, pensamos que sabemos tudo. Se nós quisermos colocar a palavra de Deus no nosso coração e não se apartar dela, se nós tivermos temor a Deus e servi-lo fielmente, se nós tivermos um coração manso, sem maldade, sem malícia, se nós buscarmos a Deus do nosso coração, mesmo lá do interior, eu desejo fazer a vontade de Deus. Deus promete fartura ao seu povo e o povo não vai ser envergonhado. Deus promete e Ele vai cumprir. Deus considera-nos um particular tesouro. Jesus está a interceder por nós. E Jesus promete estar connosco todos os dias até ao fim. Até nós vivermos, Jesus estará sempre connosco. Na casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós estivermos. Quantas vezes você está a ser livre do perigo? E você nem imagina, Deus deu ordem aos seus anjos para guardarem naquela rua, naquele caminho. Quando você vai a viajar, quando você vai para o seu trabalho, quando você está na sua casa. Deus está a dar ordem aos seus anjos para nos guardarem todos os nossos caminhos. E nós não nos apercebemos porque não vemos os anjos. Mas eles estão lá para nos desviarem, para nos livrar dos perigos, para nos pôr no nosso coração, mudar de rumo, mudar de direção, mudar de sítio. Deus está lá sempre para nos abençoar. Deus gosta de nós. Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Deus que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Deus não nos desampara. Ele é o nosso melhor amigo. Mais que nunca precisamos de Deus. E mais que nunca estamos a ver Deus em evidência na nossa vida. O mundo está num caos e nós vemos o sofrimento do mundo. Mas nós não precisamos passar por esse sofrimento. Porque Deus estará conosco. Jesus nunca nos deixará. João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus não nos deixa abandonados. Não nos deixa sem direção, sem rumo. Ele virá um dia levar-nos-á para junto dele. E nós estaremos para sempre com ele. E enquanto Jesus não vier, nós vamos ter todas estas bênçãos de Deus. Todas estas bênçãos de Deus. A nossa oração deverá ser esta. A mesma oração que o salmista fez ao Senhor Jesus. Ó Deus. Salmo 144. Vamos ficar de pé. Pegue na sua Bíblia, versículo 11, e vamos fazer esta oração a Deus, tornando-a pessoal. Aí no vosso lugar, aí nas vossas casas onde estão a ouvir a palavra de Deus, façam também esta oração. Salmo 144, versículo 11 a 15. Se não tem uma Bíblia, não faz mal, repita após mim esta oração. Livra-me, Senhor, tira-me das mãos dos estranhos. Tira-me, Senhor,
daqueles que têm uma boca que só fala vaidade e cuja sua mão só faz iniquidade, para que os nossos filhos, eles sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, que eles tenham vida, tenham saúde, sejam sábios, sejam inteligentes, tenham um coração bondoso, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas filhas, elas sejam belas, lindas, sejam filhas vistosas, sejam boas esposas, boas mulheres no futuro, sejam reconhecidas. Oramos, Senhor, que as nossas despensas se encham sempre de todo o mantimento, que os nossos gados, os nossos bens, nunca faltem. Oramos, Pai, que não haja assaltos, não hajam clamores. Graças te damos, Senhor, porque nós seremos bem-aventurados, porque é isso que tu prometes e é isso que nos vai suceder. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus e por isso nós estamos abençoados. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.